Agora está tudo bem? Yes. Então, vou começar. Peço perdão pela demora, tivemos alguns problemas técnicos. Vocês podem me interromper se não puderem me ouvir a qualquer momento, com relação à tradução. Muito obrigada, em primeiro lugar, por me convidar para apresentar o meu livro Devoção e Financiamento Público nesse seminário digital, pela oportunidade de falar sobre a minha pesquisa. E dou as boas-vindas num país que causou muitos males religiosos, a casa, o lar da reforma, a cidade de Mainz. Moro, na verdade, na parte católica do país, fica localizada no Rio Reno, no sudoeste da Alemanha, e há, claro, alguns links históricos entre Mainz e a reforma, particularmente por meio da revolução da mídia por Johannes Gutenberg, o inventor da imprensa, no início de 1450, manufaturou os primeiros livros na cidade, inclusive a Bíblia Gutenberg, com mensagens da reforma. E também, na verdade, trabalhei por alguns anos na cidade de Wittenberg, uma cidade conhecida, um lugar conforme um aluno disse, que foi onde o Martim Lutero pregou 95 teólogos no muro, na parede, e assim começou a reforma. Os prédios antigos na Universidade Medieval de Wittenberg agora fazem parte da Universidade de Martin Luther em Halle, uma universidade pública que retoma ao pietismo do século XVIII. De qualquer forma, Alexandre Brasil e Linton Santos, na verdade, reuniram um número brilhante de acadêmicos para essa conferência e me sinto humildemente honrado, principalmente porque o meu tema foge um pouco do tema da conferência. O tema principal é a historiografia no cristianismo corporativo dos Estados Unidos, ao contrário dos trabalhos da Bethany Morton, Amanda Porterfield, Darren Docock e Molly Warden. O livro Piety, Public Funding, Devoção e Financiamento Público se concentra menos na conexão dos evangélicos com as organizações corporativas do que com o Estado. Entretanto, espero que vocês se agradem da pesquisa e estou curioso sobre as suas perguntas. Então, vou salientar alguns dos temas principais e achados do livro. Então, antes de o Alexandre está perguntando se os tradutores receberam o roteiro do que ele está lendo. Yes. Então, isso deve facilitar. Então, devoção e financiamento público investiga a relação entre dois dos desenvolvimentos políticos mais importantes da história estadunidense na segunda metade do século XX. Primeiro, o crescimento do governo federal no contexto da ascensão do país ao poder global. Segundo lugar, a ressurgência do protestantismo conservador branco como parte significativa do movimento social. Em suma, sugere que nós entendemos errado o evangelicalismo branco se o virmos principalmente como uma defesa de direita contra os efeitos do secularismo, do radicalismo dos anos 60, da mudança sociocultural e o crescimento do Estado liberal. Ao invés disso, sugiro que a ressurgência do evangelicalismo não pode ser separada da formação do Estado da Guerra Fria. Na construção do Estado estadunidense, desde a Segunda Grande Guerra, não pode ser separado das estruturas e dinâmicas do avivamento religioso pós-guerra. O livro mapeia o evangelicalismo ressurgente em suas ideologias, instituições e economia política da Segunda Grande Guerra e da Guerra Fria. Primeiro, examina o romance robusto entre os evangélicos brancos e o aparato de segurança nacional e a política externa anticomunista. Os anos da guerra e da Guerra Fria ofereceram uma certa herança ideológica para os protestantes conservadores, prontos para lançar algumas
Ao lançar guerra contra os inimigos da América, muitos políticos, líderes militares e capitães da indústria e indivíduos da iniciativa privada criaram o que Jonathan Herzog chamou de um complexo espiritual industrial em agências de propaganda, estúdios de TV e gabinetes do governo que lançaram o poder da religião aos interesses do Estado. Os elaboradores de política da Guerra Fria e da época da guerra sabiam que a crença religiosa numa causa justa, uma cosmovisão baseada numa distinção entre bem e mal, e muitas outras batalhas contra inimigos que não só precisavam ser defendidos militarmente, mas também espiritualmente e culturalmente, ligaram a segurança nacional a um compromisso renovado à religião tradicional. O que é a nossa batalha contra o comunismo, se não for uma luta contra anti-Deus e a crença no Altíssimo, disse o presidente Eisenhower, concluindo que quando Deus entra, o comunismo precisa sair. Em segundo lugar, o livro narra como a política pública da Guerra Fria trouxe ligações burocráticas entre um Estado crescente e organizações protestantes conservadoras. Nos seus esforços do crescimento econômico e de criar estabilidade social sem construir um Estado de bem-estar social amplamente construído, os elaboradores de políticas buscaram mobilizar os recursos administrativos e espirituais de agências não governamentais. Por esse motivo, fizeram bilhões de dólares de financiamento disponíveis para hospitais, instituições educacionais, serviços sociais e organizações externas. Apesar de não ser nada novo, essa relação de subsídios entre o Estado e ONGs se tornou normativo depois da Segunda Grande Guerra e cada vez mais fornecedores religiosos, inclusive evangélicos, que tradicionalmente insistiram numa separação estrita da Igreja e Estado. Auxílio aos evangélicos incluía, por exemplo, subsídios via a GI Bill, um projeto de lei, uma lei chamada National Defense Education Act, o Head Start, e outros esquemas de auxílio para o cuidado infantil, auxílio à alimentação e distribuição missionária e empréstimos a hospitais batistas e asilos luteranos. E à medida que os evangélicos gradualmente assumiram essa vantagem das oportunidades do financiamento público, construíram sua infraestrutura religiosa na áreas de saúde, educação, bem-estar e auxílio internacional. Esses arranjos, enquanto expandiam durante esse momento democrático social, na construção do Estado estadunidense, debaixo dos programas da grande sociedade na década de 60. De forma crucial, essas transferências diretas dos cofres federais vieram com alguns poucos interesses. Na maioria das vezes, eles ofereciam algumas amplas diretrizes e permitiam que essas agências religiosas procedessem como quisessem. Não só essas políticas liberais trouxeram como dádiva a esses fornecedores evangélicos, mas também permitiram que eles poderiam manter essa autoimagem anti-estadista enquanto se beneficiavam do governo. Em terceiro lugar, a Segunda Grande Guerra e a Guerra Fria dramaticamente reformulou a paisagem econômica nos Estados Unidos de formas que beneficiavam os evangélicos, particularmente os gastos com militares, o investimento em infraestrutura e programas em prol da classe média promulgaram uma dramática mudança no poder socioeconômico dos centros comerciais na costa do Atlântico e do meio-oeste para as metrópoles. Onde o protestantismo conservador já tinha uma forte presença industrial e cultural. Estados como Texas, Califórnia, Flórida e Arizona experienciaram um boost econômico após a guerra, à medida que as despesas militares aumentaram em 50% até a década de 60. Enquanto os evangélicos, então, eram os principais beneficiários, essa dádiva cobria o cinturão do sol. Não coincidentemente, esse período testemunhou uma modernização marcada por identidade evangélica. Até o meio do século, os evangélicos em partes do sul e do oeste não eram mais não eram significativamente mais rurais, mais velhos, mais pobres ou menos
com menos acesso à educação do que o cidadão médio norte-americano. Ao invés disso, eles tinham ressurgido culturalmente como iniciados tecnologicamente num ambiente que combinava o emprego com o complexo industrial militar, com uma vida de classe média suburbana. O protestantismo conservador particularmente cresceu no contexto da suburbanização pós-guerra. As igrejas evangélicas providenciavam serviços sociais que muitas vezes faltavam no cinturão do sol nos desenvolvedores privados e desenvolviam e que muitas vezes não tinham espaços adequados para playgrounds, para instalações de recreação, centros comunitários. Então, dessa forma, os pregadores evangélicos, então, entraram no circuito do avivamento e trocaram algumas cruzadas sofisticadas por estruturas organizacionais e a exploração das tecnologias de comunicação moderna. Figuras como Billy Graham, vestido como alguém próspero, ligado ao mundo do poder, sua mensagem conscientemente contemporânea e ecumênica confirmou que os evangélicos estavam seguramente em casa com um novo século americano. Em suma, a análise do livro sugere que a Guerra Fria e o Estado de Segurança Nacional do Estado de Bem-Estar Social da Great Society e integrou os protestantes conservadores na ordem da Guerra Fria. Ainda assim, deixou algumas perguntas não respondidas, como isso se relacionava à politização do movimento e como impactava o desenvolvimento do Estado. E aqui surge o segundo argumento principal do livro. O que vemos desenvolver não é um processo de absorção marginal de um grupo religioso na ordem da Guerra Fria, nem a infiltração da ordem por uma insurgência religiosa. Ao invés disso, precisamos entender que tanto a nação-estado, assim como a religião evangélica, não eram fixadas como entidades definidas, mas formas instáveis e inconsistentes com suas próprias contradições. Precisamos conceptuar como relacionamentos de processos complexos de negociação e calibração entre tensões, ao invés de doutrinas ou instituições que constituem a substância tanto da religião quanto a construção do Estado. Nessas redes, elementos como cooptação, absorção e instrumentalização mútua estão interligados com vozes opostas e contranarrativas. Essa análise sugere que entrar num novo relacionamento com o Estado define a substância do movimento moderno evangélico. Ao mesmo tempo, entrar numa relação com o evangelicalismo define os parâmetros e práticas do Estado da Guerra Fria. Deixa eu explicar um pouco mais. Em primeiro lugar, o movimento evangélico é muito mais dividido do que é comumente aceito. Enquanto a nova direita cristã, em suas campanhas anti-aborto e anti-gays, se tornaram a face pública dos evangélicos, tendemos a nos esquecer que a direita se mobilizou na década de 70 reagindo à esquerda evangélica. E essa esquerda, movimento inspirado por ativistas como René Padilha e Samuel Escobar, e condenaram os evangélicos, a falha dos evangélicos estadunidenses de focar no evangelho e a sua ênfase inadequada na religião civil e sua cumplicidade com militarismo, racismo e exploração capitalista. Então, o nexo da Guerra Fria, a ligação entre a Igreja e o Estado, fundamentalmente descrita, afeta essas dinâmicas de movimento interno. Em particular, ajudou a trazer o triunfo da ala conservadora do evangelicalismo e trouxe a emergência da nova direita cristã. O problema da esquerda evangélica foi o Vietnã e o Watergate. Levando seus princípios a sério, os evangélicos de esquerda se divorciaram do financiamento governamental, uma vez que a sua corrupção estava à mostra. Renovaram o seu compromisso evangélico à separação entre igreja e Estado e o pacifismo na base de uma crítica à corruptibilidade das instituições seculares e do complexo militar industrial. Em contraste, os cristãos da ala da direita usaram conexões com o Estado da Guerra Fria
para demonstrar uma posição teoideológica coerente, que promoveu ligações ao conservadorismo secular e marginalizou as vozes pacifistas e antirracistas dentro das instituições evangélicas. No processo, ligaram o pietismo religioso com a santificação do novo poder global americano e anticomunismo militar. Eles misturaram a retórica do governo limitado ao Estado mínimo com o crescente uso das instrumentalidades de financiamento oferecidas pelo Estado e canalizaram o avivamento ao self-empreendedor e o abraço do capitalismo liberal. Também sugere, entretanto, que o alinhamento político à direita dos evangélicos estava menos ligado a uma afinidade entre conservadorismo religioso e secular do que em dinâmicas de movimento interno no contexto das políticas públicas da Guerra Fria. Ao mesmo tempo, a construção do Estado da Guerra Fria também era mais contestado do que comumente reconhecido. A ascensão ao poder global durante a segunda metade do século XX demonstrou alguns desafios significativos para uma nação que não tinha cultivado uma instância imperialista nem desenvolvido capacidades administrativas adequadas para sustentar esse domínio. E a América trouxe suas origens de volta a uma luta contra ao governo britânico e agora estava prestes a se tornar uma hegemonia em si mesma. Enquanto os Estados Unidos tinham um dos menores serviços militares no início da Segunda Grande Guerra, se tornou um país que usou a guerra mais poderosa do mundo. E no passado se orgulhava de evitar alianças, o país agora construía um sistema de segurança internacional coletivo e um país que tinha uma tradição de Estado mínimo e controle dos militares e de suas fortunas econômicas, agora estava ligado a despesas de defesa. É claro que a vasta história, muitas vezes, demonstrou colonial e exploração e expansão imperialista, como, por exemplo, a escravidão, a colonização do Oeste, a guerra contra os nativos americanos e a aquisição de posses imperiais, e por aí vai. Em tempos de império, nações foram sacralizadas, os poderes consolidados, e à medida que o governo se expandia e a influência corporativa crescia, intervenções externas abundavam e a mobilização permanente militar era vista como um bem público. E inúmeros estudos tem mostrado que as políticas externas estadunidenses nos anos pós-guerra, ao invés de refletir um triunfo do internacionalismo, foram marcadas pela tenacidade doméstica e isolacionista e sentimentos não intervencionistas. Na arena doméstica, as políticas de subsídio, que discuti mais cedo, eram parte da construção do Estado num clima anti-estadista. Transformaram agências não governamentais em agências quase públicas, ao mesmo tempo nutrindo uma imagem de um estado de bem-estar burocrático. A ascensão pós-guerra da segurança nacional e do estado de bem-estar social, portanto, foi um processo marcado por uma contestação e negociação extensas. Nesse ambiente de conflitos, evangélicos puderam se posicionar como árbitros culturais políticos e, historicamente, estavam perfeitamente preparados para isso. Com relação à política externa, eles construíram um globalismo isolacionista que tentava conciliar uma aparência anti-imperialista com as realidades de poder global. Os evangélicos fizeram uma dança estranha, onde eles tentaram sacralizar o novo papel do país como defensor do novo mundo livre, às críticas que eram vociferadas pelos burocratas de Washington e internacionalismo liberal. Ao mesmo tempo, o envolvimento das
eles construíram um estadismo anti-estatal, o que ajudou a fazer a expansão do Estado, tornar a expansão do Estado palatável para o governo limitado, ou Estado mínimo. Enquanto ideologicamente estavam alinhados ao laissez-faire capitalista, os evangélicos não necessariamente impediram o crescimento do Estado. Políticos conservadores e grupos de interesse, assim como suas contrapartes liberais, tentaram uma intervenção de um grande governo, um Estado grande, através de subsídios do Estado, que muitas vezes forneciam agendas ideológicas. Com relação à política econômica, os evangélicos, ao mesmo tempo, apoiavam o complexo militar-industrial e sustentavam uma mensagem insurgente da livre iniciativa como um tipo de corporatismo antimonopólio. Isso era agradável ao sul e ao oeste do país, que se beneficiava dos gastos federais de defesa e expansão do serviço social e particularmente quanto ao evangelicalismo, homens de negócio como Le Tourneau e J. Howard Pugh abraçaram esses subsídios federais e gastos enquanto tinham esse controle local, demandas de controle local como baixas taxas de impostos, lojas abertas e uma força de trabalho devota à economia conservadora. E isso conecta o meu trabalho ao de Bethany, Amanda e Darren. Finalmente, apesar disso ir para além do livro, posso compreender o apelo do evangelicalismo conforme está ligado ao processo de negociação de conflitos socioculturais, que socioculturalmente os evangélicos combinaram a política de moralismo e o capitalismo do consumo de uma forma de modernismo reacionário, o que permitiu que eles negociassem essa guerra entre as noções de autodisciplina arraigadas no produtor estadunidense e na cultura capitalista com as normas hedonistas necessárias para uma economia baseada no consumo. Conforme Lisa McGurr argumentou, essa combinação combinou com um senso de ambivalência que muitos sentiam vivendo num ambiente hipermoderno. De forma similar, os evangélicos fizeram uma junção de uma política identitária etnorracial e a mensagem transracial e transformaram num esquema espiritual para um racismo daltônico. E, de um lado, havia essas mega igrejas multiétnicas evangélicas que respondiam a chamado da década de 60 por diversidade, multiculturalismo e, ao mesmo tempo, obscureciam a realidade das desigualdades estruturais quanto ao racismo e aos chamados por justiça social, numa ênfase de transformação pessoal e reconciliação racial. Em suma, o que surgiu nos anos da Guerra Fria foi que no processo de construção da infraestrutura da asserção global, em defesa do estado de bem-estar social, numa ordem corporativa, tecnocrática e moderna, trouxe esse protestantismo. Ao mesmo tempo, o que surgiu foi um movimento religioso que, ao preservar uma insurgência de mensagem de separação entre igreja e Estado, conversão religiosa, individualismo empresarial, anti-elitismo, política moralista e governo limitado ou Estado mínimo, trouxe o processo da construção do Estado do pós-guerra e santificou a asserção do poder global estadunidense. Esse engajamento particular dos evangélicos com o Estado politizou a religião de formas que permitiu que o movimento lidasse com as divisões internas, mais especificamente ao trazer o pietismo tradicional, a separação entre igreja e Estado, o avivamento moral para o anticomunismo com subsídios e um ethos capitalista empresarial se alimentou de um poder conservador e uma ideologia política que combinaram uma proximidade com o Estado com uma identidade adversária. E, ao mesmo tempo, ideias evangélicas e práticas funcionaram como agentes-chave de negociar tensões na construção do Estado americano, que permitiu
E eu gostaria de fechar, mencionar brevemente algumas da minha pesquisa atual nesse campo. Tenho estado interessado no engajamento global e como isso tem transformado o evangelicalismo e suas repercussões nos Estados Unidos. Porque com ambições de retornar à arena global e vendo a ascensão estadunidense ao poder global como providencial, muitos evangélicos brancos após a Segunda Grande Guerra buscaram se aproveitar das oportunidades do século americano para buscar avivamento, missões e construção de instituições religiosas internacionais. Enquanto tinham um interesse de converter o mundo, isso sempre esteve no coração do projeto evangélico. A guerra e o pós-guerra trouxeram uma dádiva na expansão das missões e do turismo bíblico e cruzadas globais, principalmente na Ásia e África. Ao mesmo tempo, o crescimento do ativismo missionário significou que décadas após 1945, os protestantes conservadores trouxeram um grupo de missão dominante. E na década de 80, 90% dos protestantes missionários estadunidenses na África eram evangélicos. Em 1940, as agências missionárias internacionais tinham 10% das organizações missionárias no campo e, em 2004, constituíam quase metade e, em 2010, quase 70% dos evangélicos moram fora dos Estados Unidos. Então, a minha pesquisa atual nessa área explora como milhões de americanos aprenderam suas lições com o ativismo internacional e as aplicaram às batalhas políticas e culturais nos Estados Unidos, mas essa é outra história. E no contexto estadunidense, e como muitas vezes esse ambiente está caracterizado pelo descolonialismo e movimentos de evolução e também ligados a transformar regimes na África e Ásia, mas essa é uma outra história e eu vou ficar por aqui nesse momento. Muito obrigada pela sua atenção. Thank you, Axel, so much for your time and for your presentation. Now you need to change anything because your problem with the translation. Then I will now, Daniel, Professor Daniel, speak about your reaction, commenters about your book, but you hear the Juliana translate, read your text. Then I speak with the people, the Brazilian people now. Pessoal, eu vou botar o Daniel como tradutor. Vocês vão escolher o canal em português e o Daniel vai falar para a gente em português. Enquanto isso, a Juliana vai ler o texto do Daniel em inglês no canal para todo mundo. Ok? Deu para entender? Então, todo mundo vai voltar para o canal, vai continuar em português aí, ouvindo agora o Daniel. Eu vou tirar a Juliana de tradutora e vou colocar o Daniel como tradutor de russo-português. O russo dele é muito bom, inclusive. Para ver se o Dr. Axel está me ouvindo. Agora tá. Dr. Axel, can you hear me from the floor? Okay, so I don't know if you understood, but we're going to do it backwards. I'm going to read in English the text while Daniel is reading the text in Portuguese. Mas, o Alexandre, eu tenho uma pergunta. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou começando a ler em inglês e vou embora, e aí eu não sei se eu vou ouvir o Daniel. Eu não vou ouvir o Daniel, não vai então. ouvir o Daniel, não vai ouvir. O problema é que eu estou jogando aqui, eu estou onde? O Daniel tá ligado aí no português? Fala, Daniel. Tá falando, não estou ouvindo. Daniel fala. Opa, olá. Tá ouvindo? Juliana, fala. Hello. Juliana tá falando? Hello, I'm speaking. Tá bem baixinho. A gente vai ouvir a Juliana. Então, o pessoal entendeu? Todo mundo agora vai para o canal em português. O Daniel vai falar para a gente em português e a Juliana vai estar falando no fundo em inglês pro Axel. Daniel, eu não sei se você vai me ouvir. Eu vou ler aqui no meu ritmo, seja o que Deus quiser. É isso. Se quiser inventar, incluir alguma coisa, não, eu vou ler aqui. Eu vou ler mais rápido que eu puder em inglês. Não precisa correr tanto, não, porque você correu muito. Então, eu fiquei cansado. Respira.
Super bolado, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo para o português para ouvir o Daniel. 10 minutinhos. Vamos começar. Beleza. O problema é que eu vou estar ouvindo a Juliana aqui, né? Deixa eu até tirar essa do ouvido, senão vai me Pode embolar tirar. meu meio campo aqui. Vai ouvir baixinho o inglês dela. Uhum. Agora você vai ver o que eu passo, Daniel. Beleza, então. Eu vou ler como tá aqui. Daniel Rocha, doutor em História, tá? Você pode mutar o som dela, Daniel, se você quiser. Você vai no seu mundinho, mute original áudio. Aí todo mundo, se quiser, pode mutar a Juliana. Onde que está o mute original áudio, gente? Quando você clica no mundo, tem as línguas, você escolhe português e mute áudio original. Alexandre, deixa eu só fazer um esclarecimento para quem está confuso. Vocês vão permanecer igual. Quem está ouvindo o áudio em espanhol vai permanecer ouvindo em espanhol. Quem está em áudio em português, permaneça no português, ok? E quem estava no inglês, entendendo tudo, permaneça ouvindo o áudio original. É só isso. Eu não estou ouvindo o Daniel. Não, beleza, posso tocar o barco. Eu joguei baixo. Diga. Tem um barulho rolando aqui fora, só para eu conseguir ler melhor. Peraí, só um minutinho. Não, que a Daniela falou no off, quem estava em português não a ouviu. Então, você tem que ir para o canal em português e o canal em espanhol, se quiser falar para todo mundo a mesma coisa. Eu tenho que ir para onde? Tá, mas tá... Quem perguntou, só desculpa. Aline. Aline, Porque eu não estou ouvindo o Daniel. Eu não estou ouvindo o Daniel. A Aline não vai ouvir o Daniel. Você vai ter que pegar o texto dele e ler em espanhol. All right. Ouviu, Aline? A Aline vai fazer a mesma coisa, vai pegar o texto do Daniel em português e vai ler o texto em espanhol. Isso. Direto, sem ouvir o Daniel. Tá? Força. Ok? Vamos. Ok. Vamos lá? Vamos lá. Obrigado, professor Alexandre. Obrigado, Lindo, pelo convite, né? Obrigado, Juliana, aí, pela força que vai dar aí com a tradução. Daniel Rocha, doutor. Eu vou, então, como o tempo está corrido, né? O senhor presidente reponha meu tempo, né? No plenário aqui, eu vou me prender ao texto aqui para poder cumprir dentro dos 10 minutos. Né? Então vamos lá. Inicialmente, Daniel, eu gostaria mais uma vez de ressaltar a importância e relevância dessa série de encontros promovida pelo Instituto de Janeiro, GT de História das Religiões e Religiosidades da Ampúdia, mais Daniel, diga. Ele está no off, Alexandre. Ele está no off. Você está em que canal? Não, ele tá como tradutor. A Juliana, a Aliane está em espanhol, Aline? Aline, você está no espanhol? Acho que é só a Aline botar o canal dela para espanhol, só isso. Aline? Aline? Ei, tô aqui. Você tá no espanhol. Agora você está no espanhol. Tô no espanhol. Tá. A Juliana está no inglês e Daniel está no canal português, Daniel? Eu tô no floor. Eu tô no floor. Eu não tô. Sim. Daniel, você tá como espanhol, não tá? Português, desculpa. Aí na tua frente, tá? Ok, acho que é só a Aline que estava em português. Então vamos dos agradecimentos ou continuar de onde estava? Agradecimento. Okay. Initially, I would like to thank once again and highlight the importance and relevance of the series of meetings promoted by Janira Institute, the work group of History of Religions and Religiosities of ANPUC and other partners. This interlocution with researchers that have been dedicated to the study of these articulations between politics and religion and the history of the United States certainly will bear much fruit for the development of future reflections and works in the area. Piety and public funding presents to us important keys to understand the rise of a conservative Protestantism in the United States and their strength in North American politics. Can I carry on? Minutinho. Ele está no russo? Daniel? Daniel, está me ouvindo? Daniel? Fala, Daniel. Não estou te ouvindo, não. Vai. Daniel? Agora ouviu. Você não está vendo ele porque ele está no russo. Não, você está onde agora? Eu ouvi o Daniel. Daniel? Oi. Daniel? Eu estou te ouvindo. Sim. Desculpe. Tá tudo bem? Tá todo mundo ouvindo aqui? Tá todo mundo comigo? Como é que vocês estão? Ok, I'm with you. Não, mas aí não era para te ouvir. Daniel, fala, Daniel. Eu não estou ouvindo o Daniel.
Oxi. Daniel, fica falando, por favor. Pessoal, vocês estão ouvindo o Daniel? Agora ouvi. Daniel? Oi, tá ouvindo? Você tá no russo, Daniel. Tô no russo, ué. Ah, tá. Ele tá no russo, eu que eu tava em português. No tá russo bom. a gente consegue ouvir o Daniel. Tá, desculpe. Então, eu que tô errado. Então, vamos lá. Desculpem, vamos começar do zero. Perdão para todo mundo. Ok, mas Daniel, o Daniel botou russo, em português? Em russo, tá em russo. Não tem problema não. Daniel em russo, Juliana off em inglês, Aline em espanhol. Ok? Não, espanhol, Aline. Aline espanhol, Daniel russo, Juliana off. A gente pega da onde? Do começo? Eu vou do... Era desse segundo parágrafo aí. Pyre and... Onde que ele traz? Segundo parágrafo. Ok. Second paragraph. Piety and Public Funding nos apresenta chaves importantes para compreender a ascensão de um protestantismo conservador nos Estados Unidos e sua força na política norte-americana. O trabalho do professor Schaeffer confronta uma narrativa simplista que é recorrentemente acionada quando se fala da participação do protestantismo conservador no espaço público norte-americano ao longo do século XX. De acordo com tal narrativa, a repercussão do Scopes Trial, o caso Scopes, 1925, na mídia norte-americana, teria lançado o fundamentalismo e demais tendências conservadoras do protestantismo no descrédito frente à opinião pública. Tais correntes do protestantismo, afirmando serem vítimas de perseguição por suas crenças frente ao mundo que jaz no maligno, teriam ficado à margem do mainstream cultural e da vida política do país, enquanto aguardavam ansiosamente a segunda vinda de Cristo. Teria ocorrido, então, de acordo com essa narrativa, um enorme vácuo de ação protestante conservadora na política norte-americana, que só teria chegado ao fim com a ascensão da maioria moral no final da década de 70 e sua participação efetiva na eleição e governo de Ronald Reagan. Esse novo engajamento político teria sido uma reação à bancarrota moral do país, levada a cabo pela geração dos anos 60, que havia espalhado sementes do humanismo secular pelo país. Essas sementes, de acordo com a narrativa fundamentalista, que frutificaram e deram origem a uma série de males, como a legalização do aborto, a pornografia, o feminismo, a popularização das drogas, o fracasso no Vietnã, entre outros. A pesquisa do professor Schaeffer demonstra que as transformações que abriram as portas para uma relação de maior proximidade e de mútuas influências entre o Estado norte-americano e as lideranças religiosas conservadoras devem ser procuradas algumas décadas antes. Os anos 40, 50 e 60 do século passado não foram um período de ausência de religiosos conservadores nas discussões políticas. Além disso, através de sua pesquisa sobre a National Association of Evangelicals, o autor mostra que a atuação do chamado neo-evangelicalismo nos Estados Unidos não se limitou à popularidade alcançada por Billy Graham e também que a mobilização política conservadora, especialmente anticomunista, não estava limitada a fundamentalistas hardcore como Cal McIntyre. O tempo não me permite aprofundar nos argumentos do livro e creio que a apresentação feita pelo professor Schaeffer já cumpriu esse papel e com certeza despertou o interesse de todos para a leitura da obra. Então, eu gostaria de focar em apenas uma discussão que evoca aquele velho adágio consagrado pela sabedoria popular tupiniquim, e aí a Juliana me perdoe pelo trabalho para traduzir isso aí, na teoria a prática é outra. Um ponto importante na discussão feita no livro é apontar uma aparente inconsistência ou incoerência entre discursos e práticas dos neo-evangélicos. Se de um lado exaltavam o princípio da separação entre igreja e Estado e viam como uma ameaça a presença de um Estado grande que cheirava comunismo, por outro lado, se tornaram peças fundamentais na política da Guerra Fria nos Estados Unidos e foram extremamente beneficiados, como o livro mostra, pelas políticas de financiamento público de variados formatos às suas instituições educacionais, de saúde e de serviço social. Piety and Public Funding consegue articular a dimensão discursiva e a dimensão pragmática dessas relações entre evangelicals e Estado de maneira consistente, e dessa forma oferece ao leitor uma visão ampliada do intrincado e multifacetado processo de aproximação entre NAE e o governo norte-americano. O anticomunismo, no qual a Guerra Fria era vista como um conflito político-espiritual, o anticatolicismo e o medo do secularismo apresentavam-se como as justificativas discursivas para a aproximação com o Estado. Por outro lado, questões pragmáticas, financeiras e as políticas de subsidiariedade do governo atraíam as lideranças e associações evangélicas para se adaptar às estruturas do Estado da Guerra Fria. Citando o livro do professor Schaeffer, embora em débito com o pietismo, o pré-milenismo e a separação entre igreja e Estado,
os evangélicos do período do pós-guerra sentiram um crescente desejo de cristianizar a ordem social e tornar a sua fé politicamente relevante. Isso está na página 63 e 64 do livro do professor Schaeffer. Essa articulação entre crenças professadas e práticas políticas também tem orientado as pesquisas que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, né? No meu doutorado, por exemplo, eu pesquisei a inusitada mobilização política de autores pré-milenistas e dispensacionalistas de sucesso nos Estados Unidos durante a década de 70, em especial Hal Lindsey e Tim LaHaye. Porque figuras que anunciavam o iminente retorno de Cristo também falavam da necessidade de lutar na arena política pela América cristã para construir um futuro melhor para os nossos filhos e netos, né? Há no fundamentalismo norte-americano e também em parcela representativa dos neo-evangélicos uma majoritária adesão a uma crença escatológica que, em tese, levaria os seus adeptos à apatia política. Entretanto, a teologia, né, essa crença continuou sendo aceita e impulsionou um enorme mercado de livros e filmes, mas ela passou a não ter mais grande influência na vida prática daqueles que a confessavam. Os fundamentalistas continuaram afirmando o pré-milenismo, mas não mais se comportavam como espectadores do desenrolar do cumprimento das profecias. Se os fundamentalistas estavam pessimistas, era porque o poder ou a hegemonia cultural estava distante deles e baseado em seu antagonismo visceral em poder de forças malignas. O questionamento de tal poder diabólico era feito baseado-se em uma forma antagônica de política e de governo, uma forma que expressaria os valores divinos, um modelo de reino milenar legitimamente cristão. No caso norte-americano, a busca de um paraíso perdido, né? O novo Israel de Deus, a América cristã, a idealizada cidade luminosa no alto da colina de John Winthrop. Sendo a possibilidade do resgate de tal reino algo muito distante e impalpável, tendia-se ao pessimismo e à ansiedade para que esse reino fosse implantado através de uma interferência divina, dando fim à história e aos governos iníquos. Por outro lado, quando há uma virada nesse quadro, como no final da década de 70, e grupos que se consideravam marginalizados começam a acreditar na possibilidade de influir de maneira decisiva nos rumos da nação, o pessimismo cede espaço para um discurso que alimenta expectativas intra-históricas de resgate do sonho da nação cristã. E aqui, finalizando, né, nosso tempo curtinho, por fim, uma breve consideração sobre o caso brasileiro. Razões espirituais e demandas pragmáticas vêm marcando a presença dos evangélicos na política brasileira, especialmente a partir de meados da década de 80, né? A questão dos recursos públicos já aparece no conhecido livro Manifesto, né, de Josué Silvestre, Irmão Vota em Irmão, os evangélicos, a Constituinte e a Bíblia. Silvestre já dizia, né, que o dinheiro dos impostos dos crentes estaria subvencionando a idolatria e a feitiçaria no Brasil através do apoio estatal a entidades católicas, espíritas e de Umbanda. Seria necessário o engajamento dos evangélicos na eleição de parlamentares que trabalhassem para que tais verbas fossem destinadas às, cito Silvestre, né, nossas organizações no setor social e educacional. Em 5 de junho de 2020, no canal do YouTube do conhecido pastor Silas Malafaia, foi transmitido ao vivo um ato de intercessão pelo Brasil e pelo presidente da República, no qual 11 lideranças religiosas de algumas das principais igrejas pentecostais e neopentecostais brasileiras, na presença do presidente Jair Messias Bolsonaro, fizeram uma série de orações e declarações proféticas sobre seus governantes e sobre o futuro da nação. Em meio à enorme crise sanitária gerada pela pandemia da Covid-19, as falas dos pastores anunciavam a iminência de um futuro radiante para o país. Enaltecia o papel fundamental a ser desempenhado por Bolsonaro no advento dessa nova era e reafirmava a dimensão profética representada por aquele ato na sede do Poder Executivo Nacional. O apóstolo René Terranova, do Ministério Internacional da Restauração, afirmou que estavam ali, cito Terranova, né, orando e profetizando e acreditando que o Brasil vai entrar na maior fase de sua história. No mesmo espírito, o bispo J.B. Carvalho, da Comunidade das Nações, indicava, que eu cito J.B. Carvalho, né, que o futuro é melhor do que o passado. Os nossos melhores dias estão à nossa frente. O Brasil vai brilhar para o mundo. Malafaia, com um tom incisivo e polêmico que lhe é peculiar, ressaltava o papel do povo de Deus e de suas lideranças ali representadas para esse momento de virada na história do Brasil. Se a dimensão discursiva estava ali presente, também estava a dimensão pragmática. De acordo com a reportagem dos jornalistas Bruno Fonseca e Mariama Correia, publicada no site Agência Pública, parte das igrejas dos pastores que participaram do encontro com Bolsonaro em 5 de junho foram abençoadas com verbas públicas posteriormente. Segundo a reportagem,
cita a reportagem, né? Mais de 30 milhões foram gastos em campanhas veiculadas em rádio e TV de líderes religiosos que apoiam Bolsonaro. Segundo o levantamento da agência pública, o governo pagou com verba pública ações publicitárias em 5 veículos ligados a pastores e igrejas evangélicas que se reuniram com o presidente no início de junho em Brasília. Bom, aqui termino minha breve, né, reflexão assim, sobre esse texto do professor Schaefer, e já aproveito e já deixo a minha, né, uma coisa que eu gostaria de ouvi-lo mais sobre isso, que é uma dúvida que aparece recorrentemente aqui desde o começo dos nossos encontros, que é sobre essa tipologia, né, de evangélicos, fundamentalistas nos Estados Unidos. Então, assim, eu teria uma série de perguntas a fazer e vários tópicos sobre os quais gostaria de ouvir o professor Schaefer, mas escolhi uma questão, né, sobre isso aí, sobre essa diferenciação terminológica. Eu tenho trabalhado, e lido recentemente textos de David Harrington Watt e Susan Harding e outros autores sobre as polêmicas em torno do uso da noção de fundamentalismo. Então, eu gostaria que o professor Schaefer falasse para nós um pouco sobre como essa diferenciação conceitual entre evangelicals, neo-evangelicals, white evangelicals, entre outras, tem sido trabalhada pelos pesquisadores nos Estados Unidos. Essas diferenciações ainda fazem sentido atualmente ou elas mais confundem do que esclarecem? Bom, é isso, gente. Obrigado, desculpa a correria para falar aí, mas o tempo tá curto. Obrigado mais uma vez, gente. Valeu. Muito obrigado, Daniel. Não sei, a gente tem que esperar as duas terminarem. Aqui o pessoal que está no português me ouve, né? Esqueci, né? Tá me ouvindo, né, Daniel? Daniel tá porque tá tradutor. Eu vou tirar o Daniel de tradutor, vou botar ele de volta. Ou não, deixa você como tradutor. Não, vou tirar. Ela está terminando já lá. Já. Então, por conta dessa dificuldade da tradução, tem essa pergunta que o Daniel fez. Vamos juntar com as 3 perguntas. A Juliana T. lê em inglês. E quem está me escutando. E é isso. A gente termina hoje em seguida. Ok. Vou te tirar de tradutor, tu vai perder o contato com todo mundo, tá? Finish? All finish? Ok? Finish. Desfiz a ferramenta de tradução. Só vou explicar a dinâmica, como a gente vai fazer. Eu vou colar aqui no chat 3 perguntas e vou pedir para a Juliana ler em inglês para o Axel. Eu abro a tradução novamente. Eu vou ter que abrir a tradução para o espanhol. Eu vou fazer uma dinâmica para que todos possam compreender. Não, Aline, está desligada a tradução. Aline, tá. Eu só vou... Desculpa. Tá, não. Eu vou reabrir aqui a tradução. Um minutinho só, gente. Aline, eu vou te colocar de novo, tá? Então, agora a Aline está com o espanhol. A Juliana vai ler as 3 perguntas que a gente compilou e tem mais a pergunta que o Daniel fez na apresentação dele. E a gente encerra, porque também o tempo está acabando e lamenta aí essa emoção que a gente teve hoje, mas faz parte da vida. Então, Aline, eu vou colar aqui as perguntas para todo mundo. E quem está em português lê, que a pergunta acho que foi do Vitor e de mais uma pessoa. Então, são 3 perguntas e mais a do Daniel, que a Aline lê para o Axel. Deixa eu explicar então para o Dr. Schaefer, né, em inglês. Dr. Schaefer, I'm going to read the questions to you in English, and then when you answer in English, they will put me back as a translator into Portuguese, okay? We have 3 questions here. So, question 1. How did Donald McGavin and the movement of church growth relate to the current context of churches receiving help or aid and also helping the state? That's the first question. Second question, how did the Sunday School Board of Southern Baptist Convention, currently Lifeway, relate to the state in the post-war, especially as a provider of a program of religious education to the Baptist churches in the US and outside of the US? That's the second question, okay? And the third question, can you situate us a little bit about the surging or the beginning of faith-based organizations and their acting in the scenario of cooperation for development, in this case, USAID? And, e qual é a outra pergunta? Do Daniel, que o Daniel, no final do texto do Daniel, sobre o conceito de fundamentalismo neo-evangélico.
Eu fechei o texto. Se você tiver com ele aí, lê para mim. Daniel, Eu já estou em outra coisa. Daniel? Sim. Professor Schaefer, my question is about the concepts about neo-evangelicalism, evangelicalism, fundamentalism, how the difference between them has been worked in American historiography. These concepts help us, or they do not are used more by the researchers. Axel, it's with you. Okay, thank you very much. Thank you for those questions, and also thank you for the perguntas. Também agradeço pelo encorajamento e pelos insights, pelos comentários sobre o livro. Voltando a algumas perguntas que eu tenho agora, principalmente sobre o crescimento das igrejas e a relação com o financiamento público. O crescimento das igrejas, o movimento de crescimento de igrejas, acho que pode ser visto aqui especialmente como movimento e também como ideologia. Com relação ao movimento, na verdade, passa um pouco além da área que eu estudei, foge um pouco da minha alçada, mas acho que existe uma certa relutância em participar com relação a uma iniciativa baseada na fé, que é continuamente apoiada. Por outro lado, em outra dimensão do crescimento da igreja também tem a ver com a ideia de que, essencialmente, o evangelicalismo crescente é a grande comissão e seria converter o mundo inteiro. E o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Então, o crescimento das igrejas, na verdade, de muitas formas, há essa ideia de conversão e o crescimento do número de convertidos. E existe o argumento de que existe essa matriz, principalmente no quesito de como esse movimento de crescimento de igrejas constrói o que é a construção, o que é a conversão e qual é a ideia subjacente construída nesse regime de financiamento de subsídios e reconhece um certo alcance dessas almas convertidas, como se fossem políticas sociais que estariam sendo bem-sucedidas. E é uma área particular de estudo, porque existem muitas controvérsias sobre o crescimento de igreja, definindo o evangelismo e desenvolver toda uma métrica em torno de alcançar metas e objetivos em termos de números em particular. Então, com relação à segunda pergunta, a Convenção Batista do Sul é interessante porque não havia tantos conflitos quanto distância. E é interessante. Eu peço desculpas, mas o microfone dele está muito ruim, tá? Eu estou tentando fazer o melhor possível aqui na tradução. E muitas formas cultivavam uma ideia mais rígida de separação entre igreja e Estado, até que foi assumida pelos conservadores da organização. Então, existem esses estudos de caso que foram aprofundados e abraçaram essas linhas de financiamento público. Nesse sentido, acredito que a SBC, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, salienta o tipo de controvérsias que
muitas organizações evangélicas tentam transformar de uma posição mais separatista com relação aos subsídios das vertentes de financiamento público. De muitas formas, eu acredito que se trata no mesmo dilema, porque do que a NAE, por exemplo, inicialmente recebeu críticas das organizações católicas nas agências de hospitais e de saúde. E os evangélicos insistiam na separação entre igreja e Estado, que eles muitas vezes eram contra os católicos que se aproveitavam desse tipo de coisa. Então, desse lado temos esses separatistas. E aí os conservadores assumem a SBC e levam a uma maior proximidade dessa relação entre igreja e Estado. Eu acho que existe um aspecto importante entre os evangélicos de direita e esquerda. E, tradicionalmente, são os evangélicos de direita que são mais próximos do Estado, que cultivam essas ligações mais próximas com o Estado, e são os de esquerda que têm essa transição, esse ceticismo, e insistem muito mais nessa ideia da separação entre igreja e Estado. Os neo-evangélicos, fundamentalistas e a nova direita cristã, acredito que essa categoria ainda é útil e acho que podemos distinguir entre o movimento fundamentalista e, conforme o McIntyre, que o Daniel Rocha mencionou, é diferente e, é claro, se percebermos a ascensão dos evangélicos durante a Segunda Guerra, muitas vezes eles se separavam dos fundamentalistas. Eles queriam ser reconhecidos como uma fonte viável de ajuda social. E pregadores e algumas figuras marginais na política. Mas também acho que é útil pensarmos com relação à nova direita cristã como um novo movimento diferente. Porque é um novo fundamentalismo que combina esses princípios fundamentalistas com uma tendência mais secular com relação à política. Então, eu acredito que existe uma relevância suficiente nessa distinção entre esses diferentes tipos de... É claro que todos estão sob o rótulo evangélico. Não consegui ouvir direito o orador. Eu não acredito... Tá muito ruim o áudio, me perdoa, tá complicado traduzir. É possível ver as várias formas de evangélicos institucionalizando e formando esse conglomerado de ideias que são construídas e reconstruídas no processo de cultura política. E acho que eu me esqueci de uma pergunta. Tá muito ruim o áudio, gente. Thank you so much, Axel. It's a pleasure to stay with you. Thank you, Juliana, so much. Aline, Nina, it's a huge opportunity. And congratulations for your book, for your life, for your work. Thank you so much for your contribution for research and reflection about history, religion, and the state, and our relationship with the state and the NGO and the public funding. It's great, your work. Very good, very good. Thank you so much for staying with us.
It's so late in Germany now, but it's an honor for us. Pessoal, muito obrigado. Nosso horário está mais do que passado. Obrigado aí todo mundo. Desculpem as idas e vindas. Nós temos ainda aí 3 dias para conversar e provavelmente no último dia a gente fica um pouco mais de tempo, porque não vai precisar de tradução. A gente vai ter um tempo aí para trabalhar junto. Ok? Tá vazando aqui. Ok, thank you so much. Axel, okay? Yeah, I was just going to say, if I'm sorry about the technical, if I didn't quite have the right equipment here, but if you want to, if you have questions or if you would like to continue the conversation, please feel free to send me an email and let me know. I'd be happy to do so. For me, it's a little bit going back to something that I haven't been working on specifically a number of years now. But it's good to hear that this is of interest to you, and I was particularly keen on hearing the way in which it relates to the Brazilian situation and condition right now, and how this actually is relevant. So I'm very pleased that you invited me to speak to you, and I'd be happy to continue that conversation. Thank you so much. Ele se dispôs a receber e-mails, qualquer coisa, continuar o diálogo, então quem tiver questões pode mandar, que a gente pode organizar e continuar por e-mail de forma assíncrona e aproveitando a oportunidade que a gente tem. Então, questões que tenham para ele, podem mandar no grupo e a gente continua o diálogo. E, de fato, eu troquei uns 20 e-mails com ele nos últimos 2 meses. Ele fez várias sugestões, ele é muito aberto e disposto. Ok, thank you so much. Boa noite. Good evening. Bye bye, people. Thank you, Daniel. Sorry. Obrigado, Daniel. Excelente contribuição também. Obrigado a todo mundo. Até amanhã, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Bye, Axel. Take care. Bye-bye. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Boa noite a todos e a todas. Um abraço. Boa noite, boa noite. Good evening. Amanhã às 21 horas, né? Isso, Sim. um pouquinho, 10 minutos antes, 20h50. 10 para as 9, certo. 10 para as 9, Darren Ducker, o cara. Um beijo, gente. Alexandre, a gente só não tirou foto, né? Nos dias anteriores. Um dia a gente tira. Quem está aqui dentro ainda, Eu acho que a gente podia fazer esse tipo de... para os outros dias, com os preletores juntos, né? Para a gente fazer o print. Isso tem como fazer porque tem a gravação dele. Ah, então tá bom. Tá. Tchau, gente. Vou terminar aqui. Um abraço. Até mais. Boa noite.